Confira 7 alimentos que devem ser consumidos com cautela e que, se você não tiver certeza sobre alguns aspectos mencionados abaixo, é melhor evitá-los. O baiacu é um dos peixes mais venenosos do mundo. É considerado ainda mais letal que o cianeto. Mas, apesar dos riscos que apresenta, é também uma iguaria em alguns países. Por que correr o risco de comê-lo? Bem, no Japão, e em outros países, os chefes são treinados ao longo de vários anos antes de serem autorizados a preparar o peixe e servi-lo aos clientes, aprendendo a remover diversos órgãos. O segredo é verificar, no momento em que o baiacu chega ao prato, que suas partes venenosas, incluindo cérebro, pele, olhos, ovas, fígado e intestinos, tenham sido removidas, uma vez que contém a perigosa tetrodotoxina, substância venenosa temida pela rapidez e violência de seus efeitos. O casumarzu é feito a partir do pecorino, queijo de leite de ovelha com sabor e consistência semelhantes aos do parmesão. Ele é armazenado em um local seco para que apodreça e as moscas possam se aproximar e depositar seus ovos nele. Costumam dizer que o casumarzu tem um gosto parecido ao do gorgonzola, e que seu sabor bastante forte e peculiar se deve em parte aos excrementos das larvas. Quem quiser experimentar deve levar alguns aspectos em consideração. Em primeiro lugar, ter reflexos rápidos para se esquivar das larvas de mosca, já que elas podem saltar a uma altura de até 15 centímetros, enquanto você saboreia um pedaço. Em segundo lugar, a dificuldade para encontrá-lo. Trata-se de um queijo que não está incluído na lista de alimentos aprovados pela União Europeia, por exemplo. Em terceiro lugar, seu estado. A principal razão para o casumarzu não constar nesta lista é que costuma ser descrito como o queijo mais perigoso do mundo, uma vez que apresenta riscos à saúde. Os talos de ruibarbo são bastante populares, por exemplo, na culinária do Reino Unido. Muitas sobremesas e bebidas favoritas dos britânicos levam esse ingrediente. Mas é preciso ter um cuidado especial com o ruibarbo, uma vez que as folhas verdes que acompanham os saborosos talos contêm veneno. Especificamente, o ácido oxálico, que em grandes quantidades causa náuseas e problemas renais. Em uma sessão de perguntas e respostas sobre o tema, por exemplo, a Universidade Estadual do Oregon, no USA, alertou: as folhas de ruibarbo são tóxicas, e os seres humanos nunca devem ingeri-las. Em geral, há um consenso de que feijão e leguminosas fazem bem à saúde, mas existem alguns tipos que, se não forem preparados adequadamente, podem ser prejudiciais. Mas, quando está cru, contém um tipo de lectina chamada fitoemaglutinina tão difícil de escrever quanto de digerir. E se você consumi-la, esteja preparado para um quadro de dor no estômago e vômito. Assim como o feijão vermelho, a soja está repleta de proteínas e é um potencial antioxidante. Mas, infelizmente, também contém uma toxina natural, inibidor de tripsina, que pode impedir a digestão adequada dos alimentos. Para cozinhar os grãos de soja adequadamente, mais uma vez, você deve deixá-los de molho na água por pelo menos 12 horas, depois escorrer e enxaguar. Em seguida, cubra os grãos com água fresca e deixe ferver por 1 hora antes de cozinhá-los por 2-3 horas para amolecê-los. É essencial para a preparação de certas sobremesas, como o arroz doce. Também é usada para temperar batatas, carnes, molhos, legumes e até bebidas, como a gemada. As duas são extremamente parecidas, mas a mandioca brava é altamente tóxica e requer um procedimento industrial ou um ritual de preparação tedioso e complexo para torná-la um alimento seguro. Ela libera cianeto de hidrogênio. Nos centros urbanos, a mandioca comercializada como alimento é sempre a mansa. Mas em zonas rurais, em lugares mais remotos na África, a mandioca mais comum pode ser a brava, e, por isso, se não for preparada adequadamente, pode causar sérios problemas de saúde. Na América do Sul, onde se come mandioca há milhares de anos, as tribos aprenderam os muitos passos necessários para desintoxicá-la completamente: raspar, ralar, lavar, ferver o líquido,
deixar a massa repousar por 2 dias e depois assar. As ostras, como outros moluscos, são organismos filtradores e absorvem tudo o que está na água do mar para se alimentar. Portanto, se a água estiver contaminada, elas podem acumular em seu organismo agentes causadores de doenças, como vírus, bactérias e protozoários. É por isso que quem come a ostra in natura corre o risco de desenvolver quadros de infecção gastrointestinal, febre, diarreia, cólicas abdominais, náuseas e vômitos e que, em casos mais graves, pode ser fatal. Em 2007, o falecido cineasta inglês Michael Winner, que também atuava como crítico de restaurantes, chegou a ficar à beira da morte após consumir uma ostra contaminada com a bactéria Vibrio vulnificus. É importante lembrar que a falta de higiene e armazenamento adequado também podem comprometer a qualidade das ostras, uma vez que são altamente perecíveis. Antes de consumir ostras cruas, portanto, fique atento à sua procedência e frescor. E, para não correr riscos, é aconselhável comê-las sempre cozidas. Especialistas acreditam que o aumento da temperatura das águas do mar vem estimulando o desenvolvimento de micróbios, por isso, é preciso ter cada vez mais cuidado com esse tipo de alimento.